Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou começando aqui a correção da nossa AV2 para que vocês tenham estas respostas e ninguém fique com dúvidas. A nossa primeira questão. Conceitualmente, a análise fundamentalista considera para decisões de investimentos três tipos de informação. São elas. Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que entender aqui? O que é análise fundamentalista? Análise fundamentalista é aquela análise que verifica os fundamentos de uma empresa. Ela utiliza as demonstrações financeiras e contábeis dessa empresa para avaliar os fundamentos dela. Vamos passar então às informações das alternativas. A gente tem aqui informações contábeis das empresas concorrentes. O concorrentes é a parte que mostra que essa alternativa está errada. Por quê? Porque a gente analisa os fundamentos da empresa, não dos concorrentes dela. Então, quando eu cheguei aqui, informações contábeis das empresas concorrentes, eu não preciso nem continuar lendo. Falou em concorrentes, está errado. Com isso, alternativa A eliminada. Então, essa aqui eu risco. Eu vou para B. Informações contábeis da empresa. Até aqui está tudo certo. Informações do setor de atuação e informações sobre o cenário macroeconômico. Isso aqui é relacionado à empresa e aos fundamentos dela. As informações da própria empresa, o setor onde ela atua e o cenário macroeconômico. Isso tem a ver com a empresa. Então, esta alternativa está correta. Informações econômico-financeiras da empresa, ok? Informações dos concorrentes, errado. Essa já não nos serve. C, descartada. D, informações contábeis da empresa, correto. Informações dos concorrentes no setor, errado. Descartada. Uma dúvida que normalmente surge, ok? Qual é a diferença então entre informação de concorrente e informações do setor de atuação? Quando eu falo em informações do setor, eu estou analisando o setor como um todo, não apenas quem eu considero concorrente. Se a gente for falar de concorrente, entraríamos em uma outra discussão. Quem é concorrente, quem não é concorrente? Então, isso significa que as letras A, C e D estão erradas, sobrando apenas a letra B, que é considerada a resposta correta para esta questão. Vamos passar então à nossa próxima questão agora. Questão 2. Essa questão 2, ela se torna um pouco difícil em função do tamanho do enunciado dela. Então, quando a gente vai avaliar o tamanho desse enunciado, ela pode causar com que o leitor se perca nele e acabe não entendendo corretamente. Mas vamos fazer uma leitura calma do enunciado para entender o que está sendo pedido. Entende-se por estrutura de capital a forma pela qual uma empresa se financia, ou seja, como as fontes de recursos estão distribuídas. Normalmente entre capital próprio, acionistas, e capital de terceiros, credores. Em termos contábeis, patrimônio líquido e passivo de curto e longo prazo, respectivamente. Chamé S. Otimização da estrutura de capital das empresas. Revista Relações com Investidores, Rio de Janeiro, junho-julho 2011. Então, isso é uma citação de um artigo publicado em uma revista. O objetivo dela é começar a montar um contexto para que o aluno responda a questão. Agora vem uma segunda citação. As debêntures são títulos de crédito emitidos por sociedades anônimas, tendo por garantia seus ativos. Os recursos provenientes de sua emissão são destinados ao financiamento de capital de giro e capital fixo das empresas. Assaf Neto, M. Mercado Financeiro, Editora Atlas 2006. Aqui nós temos uma segunda citação. Então, a primeira citação nos situou no assunto da questão. O assunto da questão é a estrutura de capitais. A segunda citação
nos remete ao uso de debêntures. Então, títulos de dívida privada emitidos por empresas. Quando a gente compra uma debênture, é como se eu estivesse emprestando dinheiro para uma empresa. Agora sim começa a pergunta. Então a gente teve até aqui duas citações que ainda não faziam parte da pergunta, apenas situando quem vai responder. Agora começa a pergunta. Sobre a estrutura de capitais das empresas e as debêntures, analise as duas afirmações abaixo. Número 1, ou seja, primeira afirmação. Para os investidores, a compra de debêntures de empresas de capital aberto pode, dependendo das circunstâncias, ser mais interessante do que a compra de ações da mesma empresa. Ok, então vamos avaliar a primeira afirmação. A compra de uma debênture de uma empresa. Vamos lembrar o que é uma debênture. Uma debênture é um título de dívida, onde a empresa previamente me diz quanto eu vou receber de juros sobre aquele capital que eu emprestei ao comprar a debênture. Quando se diz que a compra da debênture pode ser mais vantajosa do que a compra da ação da empresa, o que eu estou dizendo aqui? Quando eu compro uma ação da empresa, ela pode valorizar ou desvalorizar. Caso ela desvalorize, eu não tive ganho. O meu ganho ocorre quando ela valoriza. Quando eu compro uma debênture, independentemente da valorização da empresa, eu vou receber aquele juro ofertado por ela. A chance de não receber é se a empresa deixar de existir. Então, quando eu me deparo com uma empresa sólida, com fundamentos bons, por mais que eu não saiba o que pode ocorrer com ela no futuro, eu consigo ter uma boa noção se ela tende à quebra ou não. Então, uma vez tendo bons fundamentos, ela não tende à quebra. Uma empresa sólida pode ser sim mais vantajoso para mim investir na debênture, porque na debênture eu tenho a certeza que eu vou receber o valor do juro, o que eu não tenho quando eu compro uma ação. Então, a primeira afirmativa está correta. Aí nós temos aqui, por quê? O porquê significa que, ainda que as duas afirmativas estejam corretas, eu tenho que avaliar se realmente a segunda justifica a primeira. Então vamos lá, até agora nós temos a afirmativa 1 está correta. Vamos para 2. Os proprietários de debêntures possuem prioridade no recebimento dos valores dos ativos da empresa em caso de insolvência, além de terem prioridade também no recebimento dos dividendos. Bom, esta afirmação está errada. Os proprietários de debêntures não possuem prioridade. Quem possui prioridade no recebimento de valores dos ativos da empresa e também prioridade no recebimento dos dividendos são os acionistas preferenciais. Então, a segunda afirmativa está errada. Quem tem debênture não tem essa prioridade. A situação que nós temos agora é primeira correta, segunda errada. Portanto, a segunda também não explica a primeira, uma vez que ela está errada. Vamos ver que alternativas a gente tinha. Ambas afirmações estão incorretas. Não é essa, porque a primeira é correta. 2. As afirmações 1 e 2 estão corretas. Errado, a 2 não está correta. 3. Ambas as afirmações estão corretas. Errado, a 2 não está correta. A afirmação 2 está correta. Errado de novo. Última alternativa, a afirmação 1 está correta. Perfeito. E a afirmação 2 está incorreta. Perfeito. Então a resposta na questão 2 era letra E. Ok até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando essas dúvidas que eu vou respondendo também. Então agora a gente vai passar para a próxima questão, a questão 3. Aqui nessa questão, o que é solicitado é que a gente indique qual das alternativas corresponde à resposta correta. Então, é parecida com a pergunta anterior.
Na questão anterior, a gente tinha que identificar se as afirmações estavam corretas ou erradas. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Nesse caso, eu tenho 4 afirmações e eu tenho que identificar se elas são corretas ou erradas. Dessa forma, vamos começar a ler as afirmações para identificar se alguma delas está correta. Alternativa A. O Ibovespa é uma carteira teórica de ações que busca reproduzir o comportamento das principais ações negociadas na Bovespa. Até aqui está tudo certo. Não tem nada de errado. E se a gente for analisar as outras alternativas, na B, o Ibovespa é uma carteira teórica que busca reproduzir o comportamento das principais ações na Bovespa. A C, igual. A D, igual. Todas as 4 têm o mesmo início e o início está correto. O que vai nos importar agora é só a parte que vem após a vírgula. Então vamos de volta à alternativa A. Após a vírgula, com base no critério de governança corporativa. Está errado, não é com base nesse critério. A base que a gente usa na Bovespa é liquidez e volume financeiro. Isso é o que importa para a definição se uma ação vai fazer ou não parte do índice Bovespa. Então, letra A, errada. Letra B, com base no critério da capitalização de mercado. Errado. Letra C, com base na liquidez e volume financeiro. Correto. Letra D, com base no critério de empresas mais representativas da indústria. Errado. Desta forma, letra C é a letra correta. Maravilha, vamos passar, portanto, agora até a questão 4. Aqui na questão 4, nós temos, no mercado monetário, o governo se utiliza de instrumentos de política fiscal e política monetária. A primeira política objetiva é atender à antecipação de receitas ou financiamento de déficits, enquanto a segunda objetiva a implementação e execução da mesma. O que está nos dizendo basicamente aqui é que essa é a política utilizada pelo governo para captar recursos. Então, já se entende que estamos tratando de títulos públicos, apenas títulos emitidos pelo governo. Marque a opção correta no item que apresenta os títulos negociados em tais políticas, respectivamente. Vamos lá. Alternativa A, CDB, Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um título emitido por um banco, não pelo governo. Portanto, a letra A está errada. Passando para a segunda alternativa agora. Aqui na segunda, a gente tem um fator complicante que são dadas apenas siglas. Quem não está seguro nas siglas pode se atrapalhar. Aí nós temos BBC e LFT. O primeiro passo é entender o que significa cada uma dessas siglas. Bom, LFT significa Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título emitido pelo governo. Portanto, a LFT estaria correta. O problema está na BBC. BBC significa British Broadcasting Corporation, ou seja, uma emissora de televisão da Inglaterra. Ela não tem absolutamente nada a ver com investimento. Então, essa aqui era uma letra que deveria ser identificada pela maioria como não tendo relação alguma com a questão. Mas quem não estava firme nas siglas de investimentos pode ter embarcado nela. Então, uma emissora de televisão não faz parte dessas políticas. Letra B, errada. Letra C, debêntures e RDB. O RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário, tem a mesma característica do CDB. Ele é emitido por uma instituição financeira, enquanto a debênture é emitida por uma empresa. Ou seja, nenhum dos dois é emitido pelo governo, desta forma, descartado. Letra D, Tesouro Pré-Fixado e Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais. Estes X pequenos aqui seriam onde estaria representado o ano de vencimento. Por isso que está o X aqui, para dizer que qualquer um deles.
Tesouro pré-fixado é um título emitido pelo governo, independente do prazo, por isso X. Então, esses dois títulos são emitidos pelo governo. Um com o recebimento de juros apenas no final e o outro com os juros semestrais. Esta letra D está correta, os dois títulos emitidos pelo governo. Letra E, CDB e debêntures. Mesmo caso da letra C. Então, eu tenho os mesmos debêntures que eu tinha na C e agora eu estou colocando o CDB ao invés do RDB, mas dá na mesma. CDB, Certificado de Depósito Bancário emitido por uma instituição financeira, debênture emitido por uma empresa. Portanto, errado. Resposta correta é a letra D. Desta forma, podemos passar para a próxima questão. Na quinta questão, nós temos o seguinte questionamento: as instituições financeiras se utilizam de diversos tipos de produtos financeiros, tanto para realizarem captação de recursos quanto para realizarem aplicação destes recursos. A remuneração a ser paga sobre o rendimento pode ser determinada de duas formas. Então, o que está sendo dito aqui? Existem diversos produtos no mercado financeiro e quando eu falo da remuneração deles, ela pode ser paga sobre os rendimentos de duas formas. A palavra-chave aqui é o paga. Então, quando a gente fala determinar remuneração, a gente pode pensar que taxa de juros, que indexador, mas a questão aqui é a forma de pagamento. Então, como pode ser paga esta remuneração dos títulos? Ela pode ser determinada, como pode ser determinada a forma de pagamento? Ela pode ser determinada em dois momentos. Ela pode ser determinada na hora em que a gente está fazendo a aplicação ou apenas no resgate. Vamos ver que alternativas nós temos. Letra A. Pode ser resgatada antecipadamente ou posteriormente. A gente não está falando de quando pode ser resgatado. O que está se falando é determinada a remuneração a ser paga. Portanto, quando a gente começou a ler pode ser resgatada, já está errado. Quando eu vejo que pode ser resgatado está errado, eu já deduzo que pode ser resgatado também está. Então, A e C eu já eliminei aqui. Mas ainda se eu for ler o resto da C, pode ser resgatado parceladamente ou no valor líquido. Nada a ver. Voltemos para B então, para não pular ela. Pode ser determinada no momento da aplicação, pré-fixado, ou no momento do resgate, pós-fixado. Perfeito. Essa está correta. Então, o pré-fixado é quando eu faço uma aplicação e já sou informado naquele mesmo momento qual será a remuneração que eu vou receber do meu investimento. No pós-fixado, eu sou informado no momento da aplicação qual a taxa de indexação e qual a taxa de juros, mas eu só saberei efetivamente a remuneração que será paga no vencimento, porque aí eu já saberei qual foi a taxa de indexação, já terei aplicado ela e poderei aplicar os juros sobre ela. Então a letra B está correta. A C a gente já falou. Letra D. Pode ser determinada no resgate a curto prazo e na aplicação a longo prazo. Não tem sentido nenhum essa frase. O prazo não está relacionado a isso. Então, não é por aí. Não tem cabimento. Letra E. Pode ser paga a remuneração antecipada ou no montante final. Não temos nenhuma aplicação que pague a remuneração antecipada. Imagine vocês aplicarem o dinheiro e já receber o juro na hora. Não temos isso. Então, a letra correta aqui é a letra B, que pode ser determinada no momento da aplicação. Na próxima questão, na questão 6, a gente tem um questionamento bem próximo, seguindo exatamente a mesma linha de raciocínio que tínhamos na questão 5. Aqui na 6 nós temos, então, na remuneração pré-fixada. Relembrando que a gente acabou de ver na questão 5, remuneração pré-fixada é aquela remuneração definida no momento da aplicação. A rentabilidade é conhecida no momento da aplicação. Isto é, o aplicador sabe quanto vai receber na data do resgate. Pessoal,
Quem tivesse lido a questão 6 já tinha a resposta da 5. Era voltar na 5 e já tinha uma belíssima dica aqui de como respondê-la. Vamos adiante. Já na remuneração pós-fixada, o investidor só saberá a sua remuneração. Então, reparem a conexão entre as questões 5 e 6. Na leitura das duas já consegue responder ambas. Mas, vamos lá. Só saberá sua remuneração na data da aplicação. Errado, foi o que a gente já falou na 5. Eu não fico sabendo quanto eu vou ganhar na data da aplicação numa pós-fixada. Isso eu fico sabendo na pré. Então eu não preciso nem continuar a leitura. Letra B. Na data do resgate, pois, ao aplicar, o investidor sabe apenas que o rendimento do título está vinculado ao indexador, mais a taxa de juros pré-fixada. Isso foi exatamente o que a gente falou na questão anterior. Letra B, portanto, é a resposta correta na questão 6. E com o entendimento da pergunta mais o texto da letra B, eu já responderia 5. Letra C. No momento da aplicação, errado, isso é pré. Letra D. Na data da contratação, errado, a data da contratação é o mesmo momento da aplicação. Letra E. Na data da aplicação, errado de novo. Então, letra B é a nossa resposta correta. E a questão 6 nos dava uma excelente dica de como responder a própria questão 5. Maravilha, vamos passar então agora para a questão 7. Aqui na questão 7, nós temos o seguinte: é o responsável pelas diretrizes e normas gerais do Sistema Financeiro Nacional. Isso é o que nós falamos nos primeiros 3 dias de aula. Quando a gente apresentou o Sistema Financeiro Nacional, quem eram os órgãos que definiam as diretrizes e normas, quem eram os órgãos que as executavam. Então, o que nós temos aqui de alternativas? Letra A, Banco do Brasil. Banco do Brasil é apenas um banco. Ele não é responsável por diretriz nem norma. Então, ele está fora. Comissão de Valores Mobiliários, CVM. A CVM é a responsável pela fiscalização de tudo que é relacionado a valores mobiliários, mas ela é um órgão fiscalizador, não um órgão normatizador. Então ela está fora também desta linha. O Ministério da Fazenda não emite diretrizes e normas para todo o sistema financeiro nacional, também não é ele. Banco Central do Brasil, o Bacen. O Bacen é o órgão fiscalizador, é o órgão que faz com que as normas sejam cumpridas. Não é quem as define. Desta forma, então, o Banco Central do Brasil também não é o responsável pelas diretrizes. E o último, CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, esse sim é justamente quem é o responsável pelas diretrizes. Desta forma, a letra E é a resposta correta aqui na questão 7. Vamos passar agora para a questão 8. Questão 8. Agora nós temos uma citação. Segundo a SAF, os modelos de avaliação procuram, em essência, projetar o comportamento futuro dos ativos financeiros, formulando previsões com relação às variações de seus preços no mercado. Basicamente, são adotados 2 critérios de análise para investimento em ações. Cuidado aqui. A questão fala sobre critérios de análise para investimentos em ações. Lembrem que havia comentado com vocês que nós temos 3 tipos de analista: os analistas técnicos, os analistas fundamentalistas e os quants. E ainda havia avisado: olhem, nós não teremos questionamentos sobre os quants na avaliação. Poderemos ter questionamentos sobre analistas técnicos e fundamentalistas. O analista técnico, como o nome sugere, é quem faz a análise técnica. Analista fundamentalista é quem faz a análise fundamentalista. Aqui nós estamos falando sobre os critérios de análise.
Então, quando vamos para as alternativas, letra A, análise técnica e análise fundamentalista. Perfeito, resposta correta. Letra B, análise mercadológica e fundamentalista. Mercadológica, não. Errado. Técnica e qualitativa. Errado. Quantitativa e de mercado. Errado. Então, são dois tipos que a gente tem aqui de critérios de análise nessa nossa questão. Técnica e fundamentalista. Eu tenho 3 tipos de analistas, 2 tipos de critérios de análise. Então, letra A seria a resposta correta na questão 8. Vamos nos encaminhando, então, para a finalização da avaliação, passando agora para a questão 9. Aqui na questão 9 nós temos o que vem a ser a custódia de títulos. A custódia é a guarda dos títulos do mercado financeiro por uma entidade autônoma, com o objetivo de garantir às entidades compradoras e vendedoras a segurança nos seus negócios. Então, a custódia de títulos é esta garantia da segurança dos negócios fornecida tanto a quem compra quanto quem vende títulos. E essa garantia se dá pela guarda dos títulos. Lembrem que a gente havia comentado, no passado existiam títulos físicos. Quem detinha o título detinha aquela ação. Agora a gente não tem mais títulos físicos, então quem é que garante a segurança nos nossos negócios? Quem garante a segurança agora é a entidade que faz a custódia dos títulos. Então ela faz a guarda desses títulos, garantindo que as operações serão honradas. Isso era o que se esperava dessa questão 9, em termos de resposta. Vamos agora, então, à questão 10. A questão 10 é sobre os tipos de previdência privada hoje disponíveis no Brasil. E ela solicita uma explicação. Bom, nós temos 2 tipos de previdência privada hoje no Brasil, VGBL e PGBL. O VGBL é o Vida Gerador de Benefícios Livres. Ele é um seguro de vida, com opção de resgate em parcelas mensais ou parcela única, após um período de carência. Já o PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres, é um plano de previdência complementar, também com opção de resgate em parcelas mensais ou parcela única após um período de carência. A diferença entre eles é exatamente a questão tributária, ainda que isso não fizesse parte do questionamento, mas basicamente as pessoas que pagam o imposto de renda através do modelo completo tendem a utilizar o PGBL, onde elas podem deduzir até 12% dos rendimentos tributáveis o valor pago à Previdência. E com isso, quando elas receberem o benefício, esse benefício será tributado. Então, quem faz PGBL deduz do imposto de renda hoje as contribuições que realizou e quando receber o seguro, terá que pagar imposto sobre os recebimentos. Já no caso do VGBL, as parcelas pagas por ele não são dedutíveis, por caracterizarem-se como um seguro. Porém, quando receber os valores, este recebimento também não será tributável. Então, essa basicamente é a diferença entre os dois, PGBL e VGBL. E aqui a gente conclui a correção da nossa AV2. Então, novamente, caso tenham alguma dúvida, vocês podem mandar para mim que eu vou respondendo para vocês. Mas eu farei o vídeo da preparação para a AV3. Então é isso, um grande abraço a todos.